Josiana, que legal! Engraçado dessas lives é o que chama a gente que a gente conhece, que a gente acaba não, pelo corre-corre do dia a dia, acaba não tendo contato. Aí, Claudinha, isso aí. Saudades também, Ju. A gente não conseguiu marcar, né? A gente vai. Ah, Claudinha! Todo Oh, mundo meu Deus, que cabeludo, delícia! hein? Oh, meu Deus do céu! Todo mundo Que bom! cabeludaço, né? Porque, ó. Claudinha, sabe quem tá aqui? Sabe quem Quem? que tá aqui nos assistindo? Quem? O Cleudo, lembra dele? Nossa, Cleuton! Que máximo! Pois Gente do é, céu! sabe? Resgatando o povo! Exato. Sabe o que é mais legal de encontrar, de fazer essas lives? As pessoas que a gente reencontra. Alunos, tudo, é mó barato. É muito Não, gostoso. com certeza! Eu acho que esse resgate faz muita diferença, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, né? Faz Com tanta diferença. certeza, com Nossa! certeza. Tem um povo É aqui muito agora, importante. né? Nós estamos mais disponíveis nas redes sociais. Nossa, tem um povo de 30 anos. Ai, gente, que horror. 30 anos atrás. Abafa o caso, pula essa parte, Claudinha, não fala disso, deixa O pra lá. problema, o problema não são os 30 anos atrás, o problema é que tem antes dos 30, né? Não comenta, não comenta. Eu tenho um amigo que ele fala assim: tudo que passou de 10 anos, 20 anos, 5 anos, só 2 anos. Equivale a 2 anos e pronto. Então, quanto tempo a gente se conhece? Só 2 anos atrás. Deixa quieto. E você entendeu o É que nem, recado? Deixa quieto. é que nem carteira, é que nem RG, né? Só vai por É, aquele tempo. exato. Que horror. É, senão você já viu. Senão você já viu. Não, faz isso não. Não, pô, tá muito Ai, que frio aí, bom! Claudinha? Putz, muito. Tá gelado, tá bem gelado. É que aqui ainda de manhã, incrível que pareça, ainda bateu um pouco de solzinho, né? Então dá pra gente conseguir, a casa fica um pouco quente, mas agora tá começando a esfriar de novo. Não tanto quanto aí, né? Obviamente. É, então, Que pois é, né? aí, pelo amor de Deus, assim, é um passo para o Polo Norte, aquela coisa assim, né? Nem tanto, vai. Vai ver que Tem isso um conserva, pezinho. né? Então, não, isso é bom para cutis. Isso é uma Então, coisa que eu sempre aprendi para cutis. vai ver que eu ando É, conservada, né? pois, com certeza. Eu, quando estava no laboratório, ficava no -20, a pessoa falando, nossa, Cláudia, você tem. Eu Então, falei, bom para minha pele, gente. Mas -20, Cláudia, pois é bom para a pele. não, fica com o seu bom pra pele, que eu fico no sol, viu, Claudinha? Honestamente. Mas vamos lá, Claudinha, tá pronta? Vamos lá. Deu quatro Vambora. horas e 3 minutos, então, como nós somos. é, A Margarete está dizendo que com mulheres como nós, livres, tão deliciosas, o clima esquenta. Olha só, Olha, gostei. conversando com elogio, a gente vai bem, né? Nossa Senhora. Uma hora Claudinha, dá, Flá? Acho que é melhor aumentar, hein? então, a gente vamos tocar, ué, né? No embalo nós vamos. Claudinha, Com vamos lá. O nosso certeza. tema hoje é coaching, né? Uma coisa que eu Uhum, sei que legal. você não gosta, né? Que você Não, não odeio, curte gente. fazer. Não, Então, não, não não. tem quase experiência, né? Não, 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 Então não. eu queria começar pedindo para você se apresentar. Sabe o que eu acho chato? Quando a gente vai apresentar as pessoas, você sempre esquece alguma coisa. Então, eu estou quebrando o protocolo de tudo que eu faço. Então eu jogo no colo, se apresenta. Tá certo. Não, certíssimo. Mas você sabe que até para mim também, me apresentar, eu também mudei um pouco o meu perfil. Que legal. Para me apresentar, então, vou Pós-Covid? falar. Pós-Covid. Antes de Covid, durante o Covid, pretendo manter Desculpa. isso. Pretendo Ah, Pretendo ser essa pessoa alegre, otimista, com vontade de realmente fazer as coisas acontecerem. Adoro lidar com o diferente, adoro lidar com tudo aquilo que faz bem para o espírito da gente, e acho que isso é o mais importante. E amo pessoas, amo lidar com pessoas. Aliás, tudo que fala, ou também dei qualquer tipo de resposta para mim, eu gosto. Respondeu já está me dando bem. Então, eu adoro lidar com pessoas, e acho que é por isso que também hoje
já faz um tempo, né? Mas hoje, cada vez mais, eu tenho trabalhado com a questão do desenvolvimento. Então, eu tenho a formação na área da saúde, sou biomédica, trabalhei por muitos anos na área de saúde, em laboratório, e foi onde eu consegui aprender um pouco sobre desenvolvimento, onde aprendi um pouco como lidar com essas questões mais profundas do ser humano, principalmente quando se trata de equipes, né, para a gente poder trabalhar um pouco mais o indivíduo. Então, isso fez muita diferença, até para quando eu saísse da área também desse continuidade. Então, para mim é muito importante saber me entender para poder entender as pessoas. Então, isso é basicamente como posso me apresentar. Show de bola! Legal. Claudinha, muito se fala de coaching e acaba criando uma grande expectativa em cima de coaching, o que é coaching, o que não é, enfim, não vamos entrar em detalhes ou falar de algum instituto ou não, porque aqui a gente não faz a propaganda, né? A gente fala das coisas como são efetivamente. Então, algumas coisas aconteceram no ano passado e geraram uma série de dúvidas, né, sobre coaching. Então, qual a sua definição de coaching? Porque eu sei da sua responsabilidade com o ser humano. Então, se eu tinha que falar sobre coaching com alguém, era com você. Então, qual a sua definição de coaching? Bom, coaching em si, ele nada mais do que um processo. Então, como todo processo de coaching existe, como todo processo, na verdade, não só de coaching, existe começo, meio e fim. Então, o coaching, ele não é uma profissão regulamentada, né? Então, consequentemente, eu entendo como se fosse uma metodologia, como se fosse uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas, onde é um processo de autodesenvolvimento, é um processo de possibilidades de você conseguir alavancar as suas potencialidades, de você conseguir encontrar o seu melhor para que você consiga encontrar principalmente o seu propósito e os seus objetivos. Então, assim como nessas metodologias hoje que nós temos no nosso visagens, etc., onde sempre vai em cima de um propósito, o coaching também trabalha basicamente, ele vive em função de propósitos, ele vive em função de objetivos e metas. E sempre pensando em curto, médio prazo. E preparar para que as pessoas elas tenham competência para que elas se desenvolvam, que elas tenham todas as ferramentas para que elas consigam trabalhar isso a longo prazo também. Então, é um processo de autodesenvolvimento, e o coach tem um papel muito essencial nisso, no sentido de trazer o melhor de cada um. Fazer eles entenderem que existe sempre aquela luz no final do túnel para que você possa alcançar seus objetivos. Então, basicamente, o coach tem um papel muito importante para poder manter esse nível de motivação, para manter esse engajamento com o próprio coach, né? Que ele saiba exatamente aquilo que pode ser desenvolvido, pode ser alcançado. Você já encontrou muita gente sem luz no final do túnel? Ixi, Maria! Já? Tem, muitas. Beleza, Aliás, acho que cada vez mais, né? Acho que cada vez mais. Você diria isso por quê? Porque as pessoas estão se distanciando do eu? Ou porque está perdendo o propósito? Ou perder o propósito faz você se distanciar do eu? Exatamente isso. Exatamente. Eu acho que a falta de propósito faz com que você não consiga saber exatamente quem você é. E aquela velha premissa que a gente já está acostumado, já está meio cansado de ouvir, que quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É basicamente isso. Então, se você não sabe que luz que você quer alcançar, basicamente você vai em qualquer um, até os errados, né? E o problema não é você ir ao errado. O problema é o tempo que você perde, a desmotivação que te gera. Então, uma série de situações que faz com que você não tenha mais qualquer tipo de vontade de dar continuidade naquilo. E o pior de tudo é você começar a desacreditar no seu potencial. E aí que é que pega. Então, quando você acaba de desacreditar em você, aí já... Então, o propósito é muito importante. A gente fala muito em propósito corporativo, né? Esses propósitos, vamos pensar na missão e no propósito, os valores da empresa. Mas nós também somos uma, querendo ou não, né? Nós temos essa necessidade. Então, por que não pensar em nós como se fosse uma eu-SA, né? Para fazer as coisas acontecerem? Eu gostei dessa, eu-SA, boa, viu? Muito bom. A gente pode mandar um curso em cima do eu-SA, porque é uma construção do ser humano, é você voltar a olhar para você. Então, depois a gente conversa sobre isso, senão a gente entrega o ouro aqui agora. Claudinha, agora me diz uma coisa, o coaching, ele é um processo, então ele tem um início, meio e fim. Como que ele pode auxiliar nesse momento de pandemia? Porque uma coisa que a gente se propôs nesse período é falar sobre tudo que envolve saúde mental e ajudar. Sim. Então, como que ele pode ajudar?
Em primeiro lugar, entender que nós estamos numa situação de muitas incertezas. Incerteza atual, o hoje, e consequentemente nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Né? O nosso ontem que hoje, de certa forma, nós não sabíamos que de repente nós iríamos entrar em um isolamento social, nós não sabíamos que nós iríamos entrar numa pandemia, e nós nem sabemos se nós vamos entrar no lockdown. Ou seja, são muitas incertezas. Agora, o coach tem muita possibilidade de ampliar a sua visão, ampliar suas possibilidades, ampliar suas oportunidades, fazer com que as pessoas elas não fiquem paradas. Porque, apesar de tudo, apesar de nós estarmos todos em quarentena, na sua grande maioria fazendo home office, ou então meio que férias forçadas, mas isso não necessariamente nós temos que ficar parados. Então, existe uma necessidade muito grande de nós pensarmos como que vai ser tudo isso depois que essa pandemia acabar, né? Ou pelo menos quando nós tivermos a oportunidade de sair de tudo isso. Então, quanto mais nós... Agora nós temos tempo, né? Antes a gente reclamava tanto. Então, eu não tenho tempo para pensar nisso. Eu não tenho tempo para fazer aquilo. mas é justamente isso que está acontecendo, Claudinha. As pessoas estão com tempo e não estão suportando essa carga de tempo, porque tem tempo para pensar em você mesmo e ficar com você mesmo, né? E aí? Sim, esse é o momento, é o tempo para você poder parar, para você conseguir ou se organizar. Nós temos várias caixinhas, gente, nós não temos só a caixinha profissional. O fato da gente não estar trabalhando não quer dizer que nós temos que parar as outras áreas da nossa vida. Então, mas nós temos que nos organizar. Como agora tem muito tempo e muita coisa ao mesmo tempo para pensar, o coaching ele pode ajudar muito nessa organização e principalmente na preparação para que nós possamos lidar com o futuro pelo menos com menos impacto negativo, né? Que acho que isso é o mais importante, nos prepararmos para isso, porque como nós não sabemos como saber quais são as nossas ameaças e quais as nossas oportunidades é muito importante. Então, como é que nós estamos hoje para que nós possamos enfrentar o nosso amanhã? Então, o coaching ele pode, com certeza, organizar um pouquinho toda essa estrutura que nós somos para que nós possamos para que nós possamos lidar com menos estresse quando tudo isso acabar. Opa, menos estresse é sensacional, adoro, você que adora, né? Claudinha, eu tenho uma grande dúvida, Claudinha. Existe uma grande mistura entre coaching e terapia. Você pode dizer se coaching é terapia? Qual a grande distinção? Apesar de saber que tem um limiar muito, muito sutil, tem uma distinção entre isso. Qual seria essa distinção, a linha separatória entre coaching e terapia? Depois a gente fala de ética. É extremamente tênue. Extremamente tênue. Até porque muitos coaches são psicólogos, são terapeutas. Né? Então, mas é muito importante nós entendermos exatamente como é que é o processo de cada um. O coaching, como diz, é um processo, começo, meio e fim. Então, ele vai em cima de uma necessidade de você ter um objetivo muito claro para que você os alcance. Então, você tem um desenvolvimento, mas é um processo. Né? Eu vejo a terapia como uma jornada de conhecimento, de autoconhecimento, mas principalmente com o resgate de um histórico, de uma história que você tem e que se justifica no como você é hoje. O coaching, ele faz um resgate com relação ao seu passado. Muito eventualmente sim, mas entender exatamente quais foram as suas experiências para que se justifique quais são os seus gargalos, justifique as suas resistências, justifique o que faz com que você, de uma certa forma, não entre em ação, é muito importante por parte do coach. Mas ele não vai resolver questões familiares, ele não vai resolver questões do passado, ele tem um foco muito, muito no futuro, tem um foco muito naquilo que você pode alcançar. É bom entender. É bom entender o que faz com que hoje você tenha seus medos, tenha seus anseios, tenha sua necessidade de parar para você poder... Travas, e como? Travas. Muitas. Muitas. Normal, né? Normal. Quem é que não tem? Me fala, gente. Lógico. Eu acredito. Tenho certeza que até o Tony Robbins tem, gente. Falar que ele não tem, mentira. Todo mundo mentira. Tem. Ele pode ter resolvido, é outra história, mas que algum momento que não, teve. Imagina. Imagina. Lidar. Esse é um grande desafio. Você saber lidar com as suas travas. Sempre tem essa questão de, não, nós vamos transformar, nós vamos mudar a pessoa. Será que é importante a gente mudar as pessoas?
eu não sei, mudar até que ponto? Transformá-la 180 graus, fazendo com que ela seja uma pessoa completamente diferente? Eu acho que ela tem um histórico que faz com que se justifique como ela é hoje. Agora, saber lidar com isso, exatamente, você lidar com essas travas é muito importante. Lógico, Existem... eu tenho uma premissa, Claudinha, que a gente não muda a pessoa, você não muda a essência. Você melhora a Exatamente, pessoa a partir do momento que ela também queira, né? Que ela participe claro. ativamente de um processo, seja esse processo coaching ou um processo terapêutico, tá certo? Isso é Então, mas a importantíssimo. essência, ela tá lá. A essência é da pessoa. Claro, e Senão tem não que ser seria valorizada. desenvolvimento humano, né? Lógico. Sim, sim. E essa essência ela tem que ser preservada, ela precisa ser valorizada. Porque hoje ela é o que é hoje, Exato. inclusive por tudo isso que aconteceu. Ela aprendeu, Exato. por mais negativo que tenha sido isso, mas hoje o que ela hoje, até a força, até a forma dela lidar com a vida, até essa coragem que eventualmente fez com que ela chegasse até aqui, foi em função disso que aconteceu. Agora, como ela vai lidar com isso, a possibilidade de ressignificar isso para que possa dar continuidade de forma menos traumática, menos estressante, isso pode ser feito com certeza, e o coaching ajuda bastante. Porque isso a construiu, né, Claudinha? Construiu ao ponto Uhum, dela chegar até aqui. Então, tudo isso é sim, extremamente válido. Não é pegar a nossa sim, com história, fazer certeza. feito uma bolinha de papel e pá, amassar, Não, jogar fora, né? Não é isso, não, pelo amor porque de não, senão a Deus. gente estaria desvalorizando toda a construção do ser humano, e não é por aí, né? Então, Uhum. eu tenho uma grande pergunta para você, Claudinha. Tá pronta? Ah, meu Deus do céu. Oh, oh meu Deus, estou com palpitação. Coaching terapia foi uma grande pergunta, porque é uma dúvida que as pessoas têm. E acho que a gente tem que desmistificar, assim, para que as pessoas fiquem seguras e façam processos corretos. Porque lidar com o ser humano é Sim, uma grande responsabilidade e eu sei que você a sim. tem. Então, eu gosto de referências legais, entendeu? Ah, sobre coaching, são pessoas lidando com pessoas. Como fica a ética? Qual é o limite da ética? Ah, aí, ó, respirou? Quer É... água? Te ofereço um copinho de água. Ética, eu acho que tudo precisa de ética, né? E quando nós lidamos com o ser humano, principalmente nesse nível, né, de interação e de confiança, né, entre o cliente e o coach e o coach, ética é essencial. Então, antes de mais nada, eu acho que a verdade ela tem que prevalecer o tempo todo, né? Então, Uhum. você trabalhar muito com sigilo, com a confidencialidade com os dados que você lida, o não julgamento. Quanto menos não, na verdade, o papel do coach não é julgar, o papel do coach é ouvir, o papel do coach é se empatizar com a situação para que você tenha o máximo possível de uma mente muito mais ampla para você conseguir contribuir com o desenvolvimento do seu coach. Trabalhar de uma forma muito transparente, né? Não ir com meias palavras e não ir com uma necessidade muito clara da sua verdade. Não existe sua verdade, até porque é a realidade do seu coach. Então, seu papel Uhum. é fazer com que ele consiga construir um mindset de forma com que ele tenha a possibilidade de transformar a vida dele, não em função das suas palavras, mas em função das suas autodescobertas. Então, isso faz muita Olha que diferença. legal. É. E uma coisa que vejo muito, que infelizmente é uma necessidade, Hum. essa questão da confiança, mas principalmente o respeito com o seu coach e você ser muito claro das suas intenções. Hoje, infelizmente, nós temos muito pseudo-coaches, né? Nós sabemos muito bem isso. E esses Ética. pseudo-coaches, total. E tem uma coisa que, assim, sempre todo mundo fala, né, que algumas profissões, elas têm certeza que é Deus, e uma delas eu posso incluir que alguns coaches também podem se achar que eles se acham meio que Jura? Deus. Gente, não tem como, Essa é não nova tem. para mim. Sabe aquela coisa de que parece que você detém o futuro do seu coach nas mãos e que com uma conversa ou com uma possibilidade você já tem a possibilidade, você já sabe exatamente o que você vai fazer e qual é o futuro do seu coach? Não tem E não é como assim, né? você A gente fazer sabe que não é isso. assim. Ah, lógico que não. Não é. Não tem como. Porque você pode até entender o objetivo, mas o problema não é o objetivo, o problema é todo o caminho, é como isso vai ser construído. Então, eu não tenho como dizer que, por um objetivo, eu tenho como garantir que aquele objetivo vai ser alcançado e 100% do jeito que o seu coach quer, ou do jeito pior, do jeito que você acha que precisa ser alcançado.
O coach ele não Lógico. detém essa verdade. O coach ele está lá para Ah, contribuir junto com o seu coach durante todo um processo, durante uma jornada, né, de autoconhecimento, de muitas descobertas que muitas vezes não, com certeza o coach não sabe. O coach vai descobrir junto com o seu coach ao longo de tudo isso. Então, eu não tenho como prometer mundos e fundos. Então, a verdade é muito importante. Eu não tenho como prometer mundos e fundos de que realmente daquilo vai ser alcançado, se não houver um comprometimento. É uma parceria, é um caminho. Né? mas Então, esse é um isso é uma coisa alinhamento, muito complicada. esse é um alinhamento que tem que ficar claro, né, Claudinha? Mas é uma ética Sim, que parte, então, da pessoa, antes de ser um coach, parte da pessoa com atitudes éticas, né? Porque se ele for um sim, ser humano que não é ético, ele provavelmente tem uma tendência a não ser um coach tão ético, não sim, fazer um processo de coaching tão clean, né? Tão limpo e verdadeiro, né? com Então, certeza. E você está lidando o tempo todo, em cada encontro que você tem com o seu coach, você percebe que existe um aprendizado, existe uma nova forma de você ver a vida. Aquilo que você tinha pensado que poderia ser, pode virar 180 em função de muitas coisas que você acaba descobrindo. Até mesmo objetivo, em muitas situações existe até uma mudança do objetivo das pessoas com relação àquilo é. que foi definido interior no início. Até Uhum. porque ele se descobre de uma outra forma. Isso é maravilhoso quando você Isso que é legal, percebe né? que não é? Gente, Isso eu que é acho legal. maravilhoso. Mudou, ainda bem que mudou, né? Exatamente. Nós não somos pessoas extremamente pragmáticas que nós temos que seguir aí uma regra, né, que tem que ser desse jeito. Não, não tem que ser desse jeito. Isso vai de acordo com as suas experiências. E isso que é o tesão da coisa, com perdão da palavra, que faz as coisas acontecerem. A pessoa começa a se descobrir e ela criar motivação para outras coisas, eventualmente. E porque não está errado? Ah, não, mas você definiu isso. Tá, defini, mas agora quero redefinir. Qual é o problema? Exato. Né? Nenhum. Ponto final, não tem problema nenhum. Desde que você consiga alcançar um objetivo maior com relação à sua vida, que é o propósito, né? O propósito de vida, por que não? Por que não mudar? Por que não fazer algumas coisas que realmente te fazem feliz? Como Então, eu digo, onde está escrito, né, que você não pode mudar, que você vai ter que ser daquele jeito para o resto da sua vida, que você não pode, essa principalmente, evoluir, se transformar. totalmente. Tudo muda, tudo evolui, né? Exato, Tudo, exato. tudo. Em maior e menor grau, mas tudo evolui. E cabe ao coach a fazer esse acompanhamento, cabe ao coach fazer com que seja literalmente sustentar essa situação junto com o teu coach. Ele é um amparo, ele é uma pessoa que vai, ao mesmo tempo que joga uma luz na situação para que o coach consiga enxergar, para que ele consiga se desenvolver, mas ao mesmo tempo também ele é um porto seguro. Né, faz com que É. ele entenda exatamente como é que ele pode lidar da melhor forma possível. É meio que um cara bem chato para ficar perguntando, realmente é isso que você quer? O coach é um cara meio É. chato, né? Então, Imagina, mas que faz muita diferença? Mas faz muita diferença. Então, a ética o coach começa é por aquela segundo. pessoa que cutuca, provoca, deixa É, você no ar pensando, será que é isso mesmo? Meu Deus, será que é aquilo mesmo? sim. Né? Quantos coaches a gente não pegou e eles, no meio da sessão, falaram assim, ah, não tô conseguindo pensar, posso ir embora? Mas Deixa eu... porque é o limite Não do ser é? humano, né? Respeite, É, né? É ai, preciso aí, pensar melhor. Minha cabeça tá a mil, não, perfeito. minha cabeça tá fervendo. Posso sair? Pode. Vai pensar, vai refletir. E aí, aí no meio da noite liga para falar, então, sabe aquilo que a gente tinha conversado? Que A legal, gente, não, pensei melhor. Então, a ética começa por você. Começa por tudo aquilo que gostei. você Bela definição. deve junto ao seu coach. Claudinha, já aconteceu de você ter que ir ao passado de uma pessoa perguntar alguma coisa, porque tem uma trava ali, tem uma situação que reflete em outras áreas da vida, tá certo? Já aconteceu de Sim, você ter que ir lá e voltar? já. Ixi, Porque já também é várias uma vezes. questão de ética, não deixar teu coutinho no vento, né? Ao vento, Não, no léu, solto com aquela pressão interna, com aquela sensação. não, e Concorda? aí gera ansiedade, já começa a entrar em Exato. autoflagelação, já autossabotagem já desde o início. Então, com certeza, isso é muito comum, né? Principalmente porque, apesar de ser um processo comparativamente com a terapia superficial, entre aspas, mas a gente toca em algumas feridas, não tem como, até porque para se justificar alguma falta de ação por parte do coaching.
Mas, sim, em muitas situações nós temos que fazer alguns resgates, nós temos que dar um tempo, nós temos que cutucar algumas feridas. Já tive coach que desistiu do processo, porque a gente acabou indo muito Sim. fundo, desiste do processo, respeito, acho que respeito é muito importante, e a pessoa acabou voltando. Né? Até Olha que é o legal. tempo. A É. pessoa precisa de um tempo. Precisa Até de um mesmo tempo para porque pensar. Até mesmo porque tem a descoberta, né, Claudinha? Às vezes a pessoa não sabia que Sim, estava com aquilo lá, latente, incomodando, quietinho, né? Tá, aquilo exatamente. tá lá, latente, que nem uma ferida. Exatamente. Mas ela não vê aquela Exatamente. ferida. Então, bate e você vai e faz um resgate. Da mesma forma, já teve coach seu que você teve que indicar para um psicólogo? Muitos, muitos. Aí. Gente, eu não sou Isso é psicóloga. ética, né, Claudinha? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho experiência, eu não tenho know-how, eu posso entender um pouco do comportamento humano, mas questões tão profundas, eu não tenho a competência para isso. Eu realmente admito isso. E também não sou deusa. Eu não sou nenhum deus para poder revelar nada que seja tão profundo assim do coaching. É claro, eu encaminho, sugiro para que procure, até mesmo um psiquiatra, não só psicólogo, mas todo profissional que eventualmente possa Claro. trabalhar melhor com todo o seu nível de ansiedade, com essas questões tão profundas de comportamento dele. Então, eu acho que faz muita diferença. Quando dentro de um processo de coaching é possível detectar algumas travas, e essas travas são muito profundas, mas é na hora. É claro, eu sugiro, com certeza. Ah, mas você vai perder o coaching? Eu não tenho, mas pelo menos ele vai Não, se encontrar, e eu não vejo isso como uma perda, pelo contrário. é Eu um tive ganho, né? oportunidade de poder, exatamente, tive a possibilidade de ajudar uma pessoa a se encontrar. E não tenho competência para isso. Não tenho, Uhum. para poder resolver seus problemas, com certeza eu não tenho. Mas Mas isso também é já uma muito. questão de ética, né, Claudinha? É, porque muitos acham que conseguem resolver o problema de todo mundo, né? É nessa hora que a E gente fala, tem que ser um profissional sério, muito, muito responsável, para dizer, deste limiar aqui em diante, o próximo passo é este, sim, né? exatamente. Quando você melhorar, quando você se sentir melhor com relação a você mesmo, quando você tiver o seu nível de ansiedade, quando você estiver mais centrado, até nós podemos dar continuidade no processo de coaching. Neste momento não é o momento. Então, isso também é um outro ponto entre terapia e coaching, porque o coach, ele é o meu cliente, e para terapia ele é o paciente. Então, Exato, no coaching ele não é meu paciente. Então, eu preciso jamais. tratá-lo como uma pessoa um outro nível de direcionamento. Então, e é muito complicado. Ah, não, mas eu posso fazer terapia e coaching junto. Não, meu querido. É muito confuso. Principalmente quando se trata do mesmo profissional fazendo os dois, né? Coaching e terapia, né? Então, É, existem muitos, né? Então, confunde, gente, porque enquanto ele está falando lá de todo o seu passado, de tudo aquilo que realmente hoje faz com que ele tenha tantas travas, de repente eu vou ter que ficar pensando no no meu futuro, resultado, no é. futuro. Como é que eu vou pensar no É muito futuro se eu estou confuso. querendo resolver o passado, né? Uma coisa meio... Exatamente. Não tem como. Cara, não tem como. Isso gera tilt, cara. Dá tilt. Então, é muito importante. Existe uma necessidade do tempo. Né? O tempo para você poder lidar com as questões pessoais, com você com você mesmo, junto com um profissional habilitado para poder trabalhar com isso, e depois nós podemos trabalhar com coaching. Não tem problema nenhum. O tempo para você poder se desenvolver vai ser em função daquilo que você vai precisar e da sua própria necessidade. Não adianta a gente querer fazer por fazer. Então, mas com certeza, essa questão de designar para outro profissional, isso é muito comum, pelo menos para mim. Claudinha, coaching e crise, porque a gente está vivendo um momento único, né? Eu espero que seja Uhum. único mesmo, né, também. Um momento único, que seja a única vez. Qual seria o papel fundamental do coaching, do processo de coaching, processo de coaching nesse momento? Na sua visão. Eu, ape- Apesar de todas as pessoas dizerem que eu sou meio doida, mas planejamento. É o momento de você trabalhar o seu planejamento nesse momento de incertezas. Cláudia, incerteza você vai planejar? Então, olha que Oh, interessante. Sim, você vai se. Aí que você tem que se planejar.
É um momento de você parar, é um momento de você refletir, é um momento de você ampliar suas possibilidades, suas oportunidades, é um momento de você saber como você está, fazer uma autorreflexão, ver exatamente como você está hoje, como é que está o seu cenário, né? Como é que está a sua situação, até para você ver se você está preparado para o cenário futuro, que a gente não sabe qual é, mas nós podemos ter uma noção para quem está acompanhando, para quem, né, se interessa em saber exatamente, né, Que faz uma análise, mas Claudinha, que também faz uma análise de cenários. Quais são as possibilidades, quais são os cenários, as tendências do futuro. Eu acho que isso dá para trabalhar assim, né? Com certeza. E assim, normalmente as pessoas, qual é o seu plano B? Então, meu plano B é isso. Então, eu acho que nesse cenário de incertezas, já que a gente tem um tempinho a mais, a gente pode fazer um cenário até Z, né? Uma coisa meio doida. Mas nós temos possibilidades de ter alguns outros cenários. Nossa, Cláudia, mas precisa de tanto? Não precisa ser atuante em todos. Mas existe possibilidade, mas eu acho que é uma possibilidade das pessoas começarem a pensar nas possibilidades, nos possíveis cenários que nós vamos lidar. Tudo bem que hoje nós estamos lidando com possibilidade de um cenário que vamos voltar todo mundo em agosto. Ok, mas em que cenário? Né? Como é que isso tudo vai acontecer? Como vai estar o mercado de trabalho? Como vão estar as empresas? Como eu vou estar? Né? Essa questão do seu autoconhecimento, como é que está o meu nível de ansiedade? Como é que está o meu nível de autoconhecimento? Será que eu vou ter as mesmas condições psicológicas, físicas até para lidar com tudo isso? Então, aí será que eu vou voltar do mesmo jeito que eu era para o meu ambiente de trabalho? Porque isso vai dar aquele choque, né? Eu faço essa aposta. Será que eu estou com a mesma cabeça de antes? Será que eu vou ver o meu ambiente de trabalho do mesmo jeito que anteriormente? Falar para você que talvez você vá com essa cabeça achando que está tudo normal, vou voltar para o meu trabalho, vou voltar para as minhas atividades. Só que as outras pessoas podem não estar desse jeito. Você não vive num ambiente isolado. Você é você dentro de uma equipe, dentro de um ambiente. Então, consequentemente, você vai lidar com pessoas que tiveram que lidar com todo esse cenário de formas completamente diferentes. Tem pessoas que vão voltar muito descansadas, outras vão voltar absolutamente transtornadas por ter ficado com o marido, com o filho, com sogra, com o cachorro, com o papagaio. Outros também estão lidando com a questão do isolamento. Vai ter um nível de ansiedade muito grande, vai ter pessoas depressivas. Então, ou seja, são tantos comportamentos e são tantos perfis que vão de uma forma ou de outra, eles vão estar ligeiramente alterados com relação a todo esse cenário que a gente vive. Então, você pode até ser que você volte do mesmo jeito, que acredito que não. Se não houve qualquer modificação, se não houve qualquer tipo de alteração, que seja mínima, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de refletir, muito provavelmente você não conseguiu viver. Ou você ficou parado no tempo e no espaço, ou então, literalmente, você não se permitiu a isso. Mas não tem como ser humano, gente, até o fato de você não abraçar alguém já faz com que você já fique diferente, já fica com nível de ansiedade de você interagir com as pessoas, sabe? O fato de você não conseguir fofocar. Gente, isso é uma coisa que eu achei super engraçada. Tem uma menina que eu estava um dia conversando com ela. Cláudia, eu tô com uma vontade de fofocar, que você não tem ideia. Gente, eu adorava ficar nos cafés e fofocar. Isso para mim era muito bom. E agora eu não sei o que está acontecendo. Eu preciso ter para me sentir viva. Falei, cara, e é verdade, a gente precisa dessa interação, precisa dessa mobilização. Nós não somos eremitas, né? Então, que o ser humano, ele é social, né? Isso tem sido provado aí com os estudos de neurociência, com os estudos da antropologia, todos os estudos que culminam em estudos sobre o ser humano, eles dizem nós somos um ser social. E nós somos mesmo, e acho que está provado aí agora, a Covid veio para provar mesmo, mas eu acho que o que nos roubaram, né, o que foi roubado do ser humano, o que foi tirado, né? Tirado é roubado, né? Não deixa de ser. Sim, é a liberdade. É a liberdade e a interação social. Com certeza. Com certeza. Então, enquanto você faz home office por uma opção, hoje você fica em isolamento social por uma obrigação, isso mexe a cabeça da gente. Com certeza. Peraí. O home office, Claudinha, na verdade, ele não está acontecendo da forma normal, né? Porque quando você faz home office, você tem horário, você sai, vai a banco, você sai, vai ao supermercado, você encontra com as pessoas no final de semana, você até trabalha no final de semana para compensar uma coisa que você teve que resolver em um horário de trabalho. Isso é home office.
Não é Sim. o que tem chegado, eu até vi nas redes sociais, o Health Office, né? Porque Ah, é uma... realmente é É, outro caminho, né? Então, vamos sim, esclarecer as com coisas, certeza. né? Então, seria bem Sim, com diferente. certeza. Mas é um Não, e home office momento é uma que... escolha, né? É, Home office é uma exatamente. escolha, né? E Hoje não, hoje você aqui, não tem escolha. aproveitando já que você está falando de escolha, agora eu vou te apertar. Inteligência emocional e coaching. E aí? Hum, não tem como Ai, separar os dois. health answer. Health answer, isso é verdade. Hoje, cada vez mais, não tem como separar. Isso faz. O coach que não sabe trabalhar essa inteligência emocional e que, de uma forma ou de outra, também não consegue trazer o melhor do seu coach com suas emoções, com seus sentimentos, não está fazendo um trabalho completo. Né? Então, inteligência emocional, em todo o contexto de coaching, ele é sine qua non, não tem o que discutir. Ele faz parte hoje em dia de todo o processo de desenvolvimento humano, né, em todos os sentidos. Tudo que envolve ser humano, para você conseguir lidar com todas essa parafernália de sentimentos que nós temos, né, fazer com que esse pandemônio de sentimentos que hoje em dia muitas vezes as pessoas não conseguem nem discernir, porque é alegria, é tristeza, é depressão, é raiva, é incerteza, é ansiedade, É. saber exatamente como lidar com isso. Basicamente é você conhecer de inteligência emocional para que você consiga lidar com isso. Então, hoje é algo que não tem como separar. Juntos, felizes para sempre, espero que sim. É um casamento necessário que faz com que as pessoas precisem disso para que elas tenham uma força motriz para as coisas continuarem, porque principalmente agora, né? Cada vez mais. Então, saber se conhecer, se reconhecer, trabalhar todos esses sentimentos, conseguir entender as suas caixinhas, conseguir entender Ah, como você trabalhar com tudo isso, né? E você saber ressignificar em situações, você conhecer seu corpo, você conhecer sua mente, né? Você conhecer como tudo isso funciona. Isso tudo tem a ver com a inteligência emocional para que você consiga lidar com essas diversidades, não só da pandemia, mas com tudo que acontece na tua vida, até mesmo para você lidar com questões básicas do dia a dia. Então, não tem como. e tem uma outra coisa, né, Claudinha? Eu falo que como coach, se a gente não se preparar o suficiente e se preparar porque a gente não sabe, porque isso aqui é uma caixinha de Pandora, né? Você não sabe o que vai Sim, sair daqui. Então, se você não souber lidar, você vai deixar a pessoa como? Você vai deixar a pessoa com aquela né? pressão, com mal-estar? Não é ideia, né? É para Com se sentir certeza. melhor. Então, você tem que saber o que fazer com uma pessoa quando a caixinha de Pandora resolve soltar alguma bomba no colo das pessoas, né? No Não, caso do coach, com coachee. certeza. Não, até porque, como você disse muito bem, é uma caixinha de Pandora. E a caixinha de Pandora, para abrir, ela precisa de alguns gatilhos. A gente não conhece todos os Ah, nossos gatilhos. não, A não, gente não não dá. conhece todos os nossos Não, gatilhos. não. Então, eventualmente, vão ter alguns gatilhos que, opa, essa eu não estava esperando. Xiii, Então, ai, 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 eu achei que e não. agora? Achava que sabia, mas opa, não nessa intensidade. Então, como é que eu lido com isso? Eu, sabe, entre piti, né? Eu fico naquela situação, eu dou um chilique, então saio correndo, ou então fico com aquela cara de estátua, assim, não é nada comigo, não tô sabendo de nada. Passar, passa, passa, passa. Não dá para fazer isso. Você precisa, Não. de uma forma ou de outra, você precisa lidar com isso. Então, não digo reconhecer todos os gatilhos, mas como lidar com essas adversidades. Sim, A partir do momento que você lida com a inteligência emocional, você tem condições de lidar com isso. afinal de Quem dera contas, se a gente soubesse os gatilhos, né? seria muito fácil, né? Mas assim, o coach ele tem que ser muito bem preparado, porque numa Ah, hora sim. que isso daí, que essa caixinha de Pandora resolve, oi, eu tô aqui, vou soltar os negocinhos aqui para você se virar. E aí, a responsabilidade do coach com o outro, com o ser humano, é Com, fundamental. cer- E ele tem com que ter certeza. todas as Com ferramentas para certeza. isso, né? Com certeza. Por isso que a gente prepara para curto, médio prazo, para que a gente ferramentaliza, de uma certa forma, o coaching, para que ele consiga lidar com o seu longo prazo. Né? É um Hum. processo, começo, meio e fim, então nós temos um período para alcançar determinadas metas, determinados objetivos. A partir dali, o que acontecer
vai muito com o preparo, vai muito com a entrega que o coach teve durante todo o processo de coaching, para que ele possa lidar justamente com esses gatilhos inesperados e ele consiga ressignificar com isso. Então, e isso faz parte muito da robustez que o processo de coaching faz durante esses 10, 12 sessões que aparecem, né, que nós fazemos dentro de um trabalho. E até porque o papel do coach não é acompanhar o resto da vida o seu coach. Né? Existia a dependência do coach com o coach. Pelo amor de Deus. É claro, eventualmente você conversar, de você tirar dúvidas, isso faz parte. Até porque, por uma questão até de uma amizade, ou até mesmo de reconhecimento, né, de mútuo, mas na dependência total disso, como uma terapia tem, de você ficar anos com uma pessoa, o coaching ele não traz isso. O coaching ele traz tá, legal, você tá com um problema, que legal, como é que eu posso te ajudar? Mas basicamente quando o seu ex-coach ele te procura, ele basicamente já tem as respostas, né? Ele já sabe como pensar, ele já pensa diferente, ele já sente diferente. Então quando ele vem conversar com você, ele vem com um mindset diferente, ele já vem com uma atitude. E você consegue perceber isso e ele sabe a resposta. Precisa de uns empurrãozinhos, mas isso não necessariamente faz com que ele tenha uma dependência de você. Ele sabe como lidar com isso. Isso que é o mais gostoso de todo o processo de coaching. E não é gerar dependência, quando eu digo dependência, aquela dependência literal da pessoa precisar de você de madrugada, sabe? Para tomar uma decisão, por exemplo. Exatamente, sabe? E até, então, estou triste, estou com ansiedade, o que eu faço? Então, existem algumas questões que o coach ele não tem condições de poder ajudar. Agora, e essa dependência, ela, em algum momento, o processo, de uma forma ou de outra, ela se quebrou. Em algum momento não deu muito certo. E assim, né? Anos na dependência. Autonomia, né? Autonomia. Total. O ser humano precisa de autonomia para viver. Exatamente. Então... Conselhos a gente pede. Conselhos é uma coisa normal. Como eu peço para você, você também pede para outras pessoas e assim a gente vai. Conselhos é uma coisa normal. Né? Tem vezes que nós ficamos em dúvida, assim, né? em falar que nós somos autossuficientes dentro do nosso pensamento e das nossas decisões. Mentira. Gera dúvida, sim. E eu acho que isso faz parte do ser humano. Agora, de novo, dependência, aí é um problema. Não rola. Aí a coisa precisa ser repensada. Né? Dependência não rola em nenhum nível, né? Aí que tá. Sim. Eu acho que a pessoa tem que ter autonomia, senão o que adianta você lutar por uma liberdade, pela sua liberdade, se você não tem essa autonomia? Então você não tem independência, você tem qualquer outra coisa, mas parar de mascarar esses sentimentos, né? Aí que tá. Sim, sim. Claudinha. E até um meio vício, né? Até um meio vício que, dependendo como é o trabalho, é um vício que cria-se dentro da relação coach-coachee. Né? Já não é mais só uma amizade, né? Mas aí Isso eu tô falando uma coisa bem mais intensa. Mas aí a gente volta, Claudinha, até naquela questão de ética, né? Eu acho que o coach que permite esse tipo de dependência, ele teria que ter como não tem a regulamentação, a gente deveria ter, esse coach deveria ter uma autorregulação, né? Falar, eu não posso fazer isso, eu não posso permitir, eu estou percebendo que está acontecendo isso, e cortar, né, de imediato, porque não pode, você está tirando, ao invés de desenvolver uma pessoa, você está desenvolvendo pro forma, né, ela está enganando, né. Não, com então, certeza, não é legal. Com certeza, não, em hipótese alguma. Muito bem, Claudinha, ao procurar um coach, vamos pensar o seguinte, você é uma pessoa que está querendo fazer um processo de coaching, então ao procurar um coach, o que você, Cláudia, indica para as pessoas prestarem atenção? No conteúdo. O conteúdo do... Eu te mato agora, né? Obrigada. No conteúdo do profissional. Sabe aquela coisa que você... nem sempre você... de você ver o livro pela capa? Tem muita gente, né? Tem uma capa bonita, que chama atenção, colorida, maravilhosa, mas não necessariamente o conteúdo vai fazer com que faça diferença na sua vida. O coaching é a mesma, aliás, como todo profissional, né? Mas no caso do coach, com certeza. Até porque, como existem muitos coaches, esse é outro termo, né? Existe
É que eu sempre falo que nem o jogador de tênis e o tenista. Eu jogo tênis, então eu sou jogadora de tênis, mas eu não sou tenista. Eu não sou profissional. Ah, que legal, aí. Então eu não Gostei da sou uma definição. pessoa, eu não sou uma pessoa que vai no Roland Garros e vai lá enfrentar todo mundo. Eu não sou uma Uhum. tenista, eu sou uma jogadora de tênis. Me coloca na quadra, bato bola, tudo bem. É a mesma coisa que o coach. O coach, existe o coach e as pessoas que usam o coach como uma ferramenta de desenvolvimento. E agora, de novo, é muito questão do conteúdo. E depende muito daquilo que você precisa. Vamos, por exemplo, aqui no meu trabalho, quando eu trabalho muito a questão de carreira e liderança. Vou mais na liderança que carreira, existem muitas coisas. Mas, por exemplo, liderança. Como é que eu posso fazer coaching de liderança Hum. com alguém que quer desenvolver competências de liderança se eu nunca fui uma líder? Se eu não sei exatamente quais são os perrengues de um líder? Existem Ok. inúmeros livros sobre liderança, gente. 10 passos de não sei das quantas, 25 passos de não sei das quantas. Existem vários livros de liderança, vários. Verdade. Com o que é possível e imaginável. Você não precisa nem comprar, é só você baixar no Google, gente. Isso aí você encontra rapidinho. Agora, Verdade. Hum. perrengue de liderança, meu, são outros 500. Quando você lida no seu dia a dia, com você saber, e além do mais, tudo que acontece em livros ou em depoimentos são questões muito individuais, muito pontuais, e que não necessariamente isso tem a ver com a sua própria vida, não tem nada a Uhum. ver com a sua própria experiência de liderança. Então, eu quero ser um líder? Sim, então tá, o que preciso? Claro que existem as competências básicas que é importante você desenvolver, que em qualquer lugar isso vai ser demandado. Agora, quando você já é líder, precisa lidar com o seu papel como líder junto com a sua equipe, nós não estamos lidando com coisas que estão no livro, estamos lidando com coisas que estão no seu dia a dia, que são os perrengues que você passa lá. E para Que você estão poder no ser entender humano, isso, né? é claro. E para você poder lidar com isso, se você já foi líder algum dia, você vai ter a empatia de saber, você vai ter empatia de entender e saber como você lida com isso. Porque você já passou por isso. Então você sabe que aquilo lá não é só você seguir os 10 passos de alguma coisa. É de você saber literalmente que você entende o sentimento que aquela liderança está passando. Você entende literalmente como é que aquilo está, sabe, tá mexendo no dia a dia dele, como é que ele lida com o comportamento da sua equipe, como você lida não só com a equipe, mas individualmente com cada membro da sua equipe. Então, eu falo liderança porque deu um boom nesses dias de coach de liderança, desenvolvimento de liderança. Assim, eu por dia, eu acho que recebo pelo menos uns de 5 a 10 líderes. Mas Né? Claudinha, Pelo sabe o que menos. acontece? Com esse negócio da Covid, home office e tudo, a liderança tem sido muito cobrada, né? Sim, Para sim. manter as equipes motivadas, para ser um líder que ele não foi preparado a tempo, né? Não teve como ser preparado ou desenvolvido. Então, chamou muita atenção para a questão de liderança. Sim, e quando você trabalha vamos lá, treinamentos de liderança. Quando você faz um treinamento de liderança, você faz um geral. Agora, que vai falar o que é importante você trabalhar, muito importante você trabalhar espírito de equipe, você trabalhar comunicação, empatia, o não julgamento, enfim, né? Todos aqueles 1000 passos que a gente sabe. Mas e Né? quando você está no dia a dia com o seu colaborador, como você lida com isso? Então, só Então, quando você tem o background com isso, quando você já foi isso. Então, para você escolher um coach, veja o conteúdo, não vá muito por oba-oba, né? Para aquela questão de sou melhor, sou master de alguma coisa. Gente, master do quê? Flavinha, quanto tempo nós demoramos para literalmente começarmos a atuar como coaches? Né? O Cleudo, nossa, que está muito junto com a gente, sabe tempo. muito bem disso. Gente, É lógico. cara, até a gente começar a ter a confiança, a autoconfiança, segurança da gente começar a trabalhar como coach, foram anos, não foram questão de semanas que você se forma e depois 3 semanas depois você está atuando como coach. Né? Existe Imagina. uma necessidade de preparo, até porque você não sabe exatamente como você vai lidar com isso. Você tem a sua realidade, você Você tem a não sua desenvolveu verdade. nem o seu jeito, a sua personalidade como coach, porque você não desenvolveu a sua metodologia, você não teve nem tempo de parar para pensar como que você vai aplicar e como que você vai se desenvolver junto àquela metodologia. Porque tem isso também, é a sua Exatamente. personalidade enquanto coach. Com Né? certeza.
Com certeza. Isso faz muita diferença durante todo o teu processo de coaching. Porque lá você vai entender, lidar. Não é só você sair de um treinamento de coaching. Bom, agora estou ferramentalizado. Agora eu tenho 200 ferramentas de coaching. Uhul! Cara, não é desse jeito. Até para você usar uma simples roda da vida, que é simples, mas, cara, do que ele traz de autoconhecimento, é uma coisa que é rico, incrível. Né? Roda da vida é sensacional. Nossa. É incrível isso. E que se você, isso bem explorado, você não precisa usar mais ferramenta nenhuma ao longo de todo o processo. É só você conseguir extrair o máximo possível da pessoa, você transformar aquela confiança em recursos para que você consiga trabalhar com o seu coaching. Cara, você faz assim praticamente o processo inteiro com nível de motivação do coaching, que é incrível. Lógico. Exatamente. E a sensibilidade de perceber, de ler o outro, né? E isso você não adquire assim, no final de semana, em alguns dias. Não, você tem que ter um prazo, você tem que se colocar à prova, você tem que se lapidar muito para poder lapidar o outro. Quer dizer, se você não passar por alguma dor no seu próprio processo de formação, como é que você vai entender o desenvolvimento do outro? Né? Exatamente. Haja visto que quando eu comecei a fazer coaching, você sabe muito bem que você é prova viva disso, eu tinha sérios problemas com PNL. Sim, sérios problemas com PNL. Verdade. Nossa senhora, eu podia ver tudo menos PNL na minha frente. Mas se não fosse a PNL para me ajudar, para me autodescobrir, para me auto-entender, vamos dizer, né? Para poder saber exatamente como lidar com meus perrengues, eu jamais poderia trabalhar com os meus coaches. Porque tinha vezes que eu fazia tudo pro bono, né? Obviamente, gente. Quando naquela fase de pro bono, quando as pessoas vinham com as suas questões, durante o processo eu ficava assim, mas isso eu também tenho. Nossa, e esse aí comigo também. Aí eu falei, não, eu me sei. Cara, na boa, eu falei assim, gente, eu tô me sentindo uma baita de uma fraude. Como é que eu vou conseguir trabalhar com uma pessoa na qual eu me identifico com os mesmos problemas e ainda vou tentar resolver? Se eu não conseguir resolver comigo, eu vou resolver do outro. Gente, eu tava me sentindo uma fraude, assim, né? Fraude, bem grande, assim, bem da testa, assim, escrito. Falei, não, peraí. Era pro bono, então ainda tinha tempo, né, de correr atrás do meu desenvolvimento. Sim. Falei, não, peraí, vamos lá, então vamos trabalhar com essa questão de PNL, então vamos trabalhar autoconhecimento, vamos lá, vamos destravar, né, algumas questões pessoais, vamos fazer com que eu consiga me libertar de algumas coisas que realmente fazem com que eu não consiga me desenvolver como pessoa e, consequentemente, como profissional. E a partir do momento que isso aconteceu, eu comecei a me sentir muito mais apta para poder lidar com isso. Mas é uma coisa que fiz de uma hora para outra? Não. Isso aí levaram anos, gente. Desenvolvimento, né? De uma hora para outra. É claro. Olha, seria tão fácil se a gente fosse numa aulinha, aprendesse tudo direitinho, e daqui 2 semanas já estaríamos, assim, absolutamente eficazes nos nossos comportamentos. Seria excelente se fosse desse jeito, né? Não Claudinha, é assim. Não. Claudinha, nós temos 8 minutos para que você dê um... Já é porque o Instagram acaba derrubando a gente. Então, a gente pode marcar uma outra também, por que não? Falar de liderança, que tal? Que eu acho que é um tema sensacional, hein? Liderança é TDB. Vambora! Legal. E é super atual, né? Necessário e super atual. Então, nesses 8 minutos, Claudinha, que recado que você manda para o pessoal que está nos assistindo? Permita-se a aprender, permita-se a autoconhecer, permita-se a se planejar. Nós estamos num momento muito crucial das nossas vidas, e não no lado negativo, tá? Eu vejo que esse momento são de muitas oportunidades, eu vejo isso de uma forma muito positiva. Então, apesar de ser muitas incertezas, mas é um momento da gente poder fazer